Imagine ver seu sonho de uma vida inteira desmoronando diante de seus olhos, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma solução à vista. O que era um futuro promissor para milhares de famílias se tornou um pesadelo impossível de escapar. Em Roraima, pecuaristas estão enfrentando uma tragédia silenciosa, uma infestação devastadora que está destruindo tudo o que eles construíram. E o pior, eles não têm para onde correr. Mas por que ninguém na mídia, nas redes sociais, está falando disso? Por que está sendo ignorado? Neste vídeo você vai entender como uma praga invisível está arruinando a vida de milhares de brasileiros e como a falta de apoio do governo está deixando essas famílias à deriva. Mas não é só uma história de dor, é também um alerta, urgente para todos nós. Em meio ao silêncio do campo, um exército invisível avança. São milhares, milhões de lagartas que transformaram os campos verdes de Roraima em verdadeiros desertos. Onde antes o gado se alimentava com abundância, agora só restam folhas queimadas, raízes expostas e carcaças espalhadas pelo chão. O cenário é tão extremo que parece ficção, mas essa é a realidade de centenas de pecuaristas que, em poucas semanas, viram seus pastos desaparecer e seus rebanhos começarem a morrer de fome. Essa praga tem nome: lagarta do cartucho e curequer dos capinzais. Com apetite insaciável, elas não poupam nada. Atacam os brotos logo no início da vida do capim, impedindo que ele cresça e sirva de alimento. Para o gado, isso significa uma única sentença: a morte. E para o produtor rural, o início de uma tragédia econômica sem precedentes. Mas enquanto a destruição avança todos os dias diante dos olhos desses homens e mulheres do campo, o Brasil parece seguir alheio. As redes sociais se calam, a mídia ignora, e quem mais precisa de socorro grita, sem ser ouvido. A tragédia não está em um futuro distante, nem é um risco teórico. Ela está acontecendo agora. Neste exato momento, milhares de animais estão morrendo não por doença, mas pela ausência de algo tão simples quanto o pasto. E essa morte não acontece de uma vez. É lenta, dolorosa, um processo cruel de enfraquecimento onde o gado começa a definhar diante do olhar impotente de quem dedicou a vida inteira à criação. O gado caem no chão, e se caem não levantam mais. As imagens vindas das fazendas são chocantes. Urubus voando baixo, carcaças na beira da estrada, currais vazios, e no lugar do verde só mato ruim e terra batida. E quando não há mais o que fazer, quando até a esperança começa a secar junto com a terra, é aí que o desespero se instala. Vamos entender o que sentem esses pecuaristas e por que tantos deles já não veem saída. Para quem vê de fora pode parecer apenas uma crise na produção de gado, mas para quem vive disso, para quem cresceu nesse chão cuidando dos animais como parte da família, a dor é muito mais profunda. Cada boi que cai no pasto, cada animal que deixa de se alimentar, representa muito mais do que uma perda financeira. Representa a quebra de um ciclo, a falência de um sonho, a ruína de uma história construída com suor e sacrifício. O pecuarista não está apenas perdendo animais, ele está perdendo a razão de levantar todos os dias. Joaquim Simão, por exemplo, é pecuarista há mais de 40 anos. Viu seu rebanho de 1.300 bois começar a morrer de fome, sem qualquer chance de salvação. Sem pasto, sem alternativa, ele tomou uma decisão desesperada: conduzir os animais a pé por mais de 113 quilômetros até outra fazenda onde ainda havia capim. A jornada durou 10 dias, e foi um inferno. Muitos bois não resistiram e morreram no caminho. Outros, fracos demais, foram deixados para trás. Rastros de sangue ficaram espalhados pelo asfalto vindos dos cascos feridos dos animais. Eu nunca pensei que ia viver para ver isso. Ver o gado passando fome e não poder fazer nada. Eu tentei comprar ração, tentei improvisar, mas não dá conta. Eles continuam morrendo. E ninguém aparece aqui. Ninguém vê. E essa história não é um caso isolado. É um retrato cruel da realidade que centenas de produtores enfrentam hoje. Tentam de tudo. Vendem o que têm, compram ração a preços absurdos, improvisam com o pouco que sobra. Mas nada, basta.
A terra não reage, os bois não resistem, e o dinheiro simplesmente acabou. O que resta é o vazio, o peso da impotência, a tristeza de ver uma vida inteira dedicada ao campo ser levada por uma praga que ninguém controla, e por um silêncio que machuca. No campo, não se escuta mais o mugido, se escuta o suspiro de quem perdeu tudo. Quando o campo grita por socorro, o que ele recebe de volta? Um eco vazio. O governo estadual declarou estado de emergência, sim. Criou programas de apoio, distribuiu cestas básicas, até prometeu ração. Mas na prática, o que chegou até os pecuaristas foi pouco e tarde demais. A burocracia sufoca, os cadastros são lentos, as exigências são impossíveis de cumprir para quem está com fome agora, e não daqui a 2 meses. Você precisa provar que perdeu os bois, dizem. Mas como se prova o que já não está mais ali? Como documentar a morte silenciosa de um rebanho inteiro em meio à pressa de salvar o pouco que sobrou? O que esses produtores encontram não é solução, é indiferença. É o descaso de um sistema que parece não compreender a urgência de quem vive da terra. Em dezenas de propriedades, o socorro nunca chegou. E quando chegou, não deu conta da tragédia. Um caminhão de ração para alimentar 1000 bois por 2 dias. Um trator emprestado para arar terras que já não têm nada a produzir. A ajuda que deveria acalmar só alimenta a frustração. É como colocar um curativo em um ferimento que ainda está sangrando. E enquanto as decisões são debatidas em salas com ar-condicionado e reuniões com gravatas, lá no campo, as pessoas estão vendendo o que têm, largando suas terras, abandonando a única vida que conhecem. O sentimento que domina é um só: abandono. Abandono por parte do poder público, da sociedade e da própria narrativa nacional, que raramente olha para o interior como parte vital do Brasil. Enquanto os pastos morrem e os bois morrem de fome, uma nova ameaça se espalha sorrateiramente pelo chão rachado das fazendas. O mata-pasto. Uma planta daninha agressiva, tóxica, traiçoeira. Essa planta daninha invade os pastos no início do período chuvoso e toma o lugar do capim. O gado não come nem as lagartas, porque ela tem substâncias tóxicas para elas. Resultado: capim morre. O mata-pasto toma conta e os bichos morrem de fome. É um ciclo de destruição. E o pior, o mata-pasto é resistente, se adapta fácil e cresce mais rápido do que o capim tradicional. E o que os produtores encontram quando tentam reverter essa situação? Solo infértil, plantas resistentes e um ciclo vicioso que parece impossível de romper. É uma sequência cruel. O capim morre, o mata-pasto cresce, o gado morre de fome, o produtor perde. E tudo isso se repete numa velocidade assustadora. A cada hectare perdido, a chance de recuperação diminui. A terra, que antes era fonte de vida, se transforma num terreno hostil, dominado por pragas e ervas invasoras. O campo vira cemitério, e o produtor, refém do próprio chão, sem estrutura técnica, sem capacitação, sem um plano de ação nacional, os pecuaristas estão lutando uma guerra sozinhos. Muitos sequer sabem como combater o mata-pasto. Falta orientação. Falta manejo. Falta informação. As soluções existem, mas não chegam. O que chega é o prejuízo. Dia após dia, boi após boi. Esse ciclo da destruição não é natural. Ele é alimentado pela negligência, pela falta de políticas preventivas, pela ausência de investimentos sustentáveis. Não se trata apenas de uma questão ambiental. É uma bomba econômica e social pronta para explodir em várias outras regiões do país. O que está acontecendo em Roraima é o alerta. O problema é agora. E ignorá-lo é permitir que ele se espalhe como as lagartas. E diante de tudo isso, a pergunta que não quer calar: o que podemos aprender com essa tragédia? Existe uma saída? Ou o Brasil vai continuar permitindo que seus produtores morram à míngua enquanto o país assiste, em silêncio? O que está acontecendo em Roraima não deveria ser tratado como um caso isolado.
É, na verdade, um espelho do que pode acontecer. E já começa a acontecer em outras partes do Brasil. O ciclo da destruição não escolhe lugar. Onde há desinformação, descuido e falta de preparo, ele encontra terreno fértil. O que vemos agora é o preço cobrado por anos de abandono da base produtiva do país. E a pergunta que ecoa é: será que alguém vai ouvir antes que seja tarde para todos? Especialistas já alertaram. O problema das lagartas, do solo desgastado, das plantas daninhas resistentes, tudo isso pode ser controlado com estratégias simples, mas que precisam de investimento, conhecimento e, acima de tudo, vontade política. Manejo de solo, rotação de culturas, controle biológico, capacitação técnica. Não estamos falando de milagres, estamos falando de ciência, de prevenção, de inteligência aplicada ao campo. Há soluções, há esperança. Mas elas não chegarão sozinhas. Elas precisam ser levadas até quem mais precisa. O produtor rural não quer esmola. Ele quer dignidade. Quer ferramentas, orientação, apoio verdadeiro. O campo brasileiro tem força, tem tradição, tem conhecimento acumulado. Mas se continuar sendo ignorado, o futuro será um reflexo do presente. Seca, praga, morte e silêncio. O que aconteceu em Roraima é uma tragédia, sim, mas também é um aviso. Um alerta que precisa ser levado a sério. Porque da próxima vez, pode ser mais perto, pode ser maior, pode ser com você. E agora que você sabe, o que vai fazer com isso? Essa é a realidade que não aparece nos jornais, que não viraliza nas redes, que ninguém quer mostrar. Mas está acontecendo. Agora. Bem aqui, no coração do Brasil. E talvez, depois de ouvir tudo isso, você entenda por que é tão importante dar voz a quem foi silenciado. Porque enquanto a cidade dorme em paz, o campo clama por socorro. Compartilhar essa história é mais do que espalhar informação. É estender a mão, é abrir os olhos, é transformar indignação em consciência. Porque se nada for feito, esse não será apenas o drama de alguns pecuaristas em Roraima. Será o prenúncio de uma crise que pode engolir todo o país. Se você também acredita que essa história merece ser contada, curta, compartilhe e faça esse vídeo chegar a quem precisa escutar. Porque enquanto o Brasil ignora o campo está desaparecendo.